Todos nós cristãos devemos ter uma preocupação máxima, que um dia o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. O problema é o que nós fazemos aqui enquanto Deus vem cuidando de nós. Existe uma palavra de Deus que diz assim, que ainda que o nosso homem interior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Né? Isso significa que ainda que o teu corpo envelheça, ainda que você esteja a cada dia morrendo, né? O seu homem interior está sendo renovado por Deus, está sendo transformado. A cada dia você está sendo mais capacitado, porque Deus trabalha no nosso coração, Jesus trabalha para que, diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra, certamente vai terminar essa boa obra. Então ele está trabalhando. Não importa o desafio que você esteja passando. O importante é se manter lúcido no caminho. O importante é se manter lúcido na vida cristã. O importante é se manter lúcido de respeito ao que a palavra de Deus diz. Deixar de meditar na palavra de Deus é ficar fraco. Deixar de ir para a igreja é ficar fraco. Deixar de orar é ficar fraco quanto às responsabilidades que Deus te deu. Né? Ele diz a palavra do Senhor, como pregarão se não forem enviados? Fomos enviados por Deus para pregar a palavra. Orgulhe-se disso, tenha orgulho de ser alguém que Deus designou para uma grande obra. Então a nossa preocupação, Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm o seu lugar, ela tem o seu covil, mas o Filho do Homem não tem. Né? O lobo tem sua matilha, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O cristão tem a mente de Cristo, ele não para, ele planeja, ele pensa, ele sabe que tem que pregar a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então você não pode sair, como Paulo disse, esmurrando o vento. Né? Ou seja, você não vai pregar onde não tem efeito. A palavra de Deus nunca volta vazia, eu sei disso. Mas você tem que criar uma maneira de que a palavra seja aplicada de uma forma eficaz. Né? Tem lugares que você não consegue fazer isso com eficácia. Então você tem que encontrar os meios. E qual é a melhor palavra? Qual é a melhor pregação? A melhor pregação é aquela que Deus te dá no momento certo, que uma pessoa vai abrir o coração para aquilo. É aquela pregação que tem a unção. Ela pode ser simples, ela não precisa ser repleta de teologia, né? Porque a teologia ela é para te dar uma base do que você está pregando, é para te dar um entendimento sobre o texto, mas não é para você pregar, às vezes, com a teologia, porque muita gente não vai entender. O evangelho é simples. O evangelho ele não força ninguém a entrar na obra de Deus. A palavra de Deus ela é muito agradável ao coração do homem. Ela é tão agradável que ela consegue transformar a vida. Né? As palavras são suaves à alma. Quando você lê a história de Zaqueu, você percebe isso. Zaqueu tinha uma vida próspera, mas ele não tinha o sossego, né? A paz que há em Cristo. E quando ele recebe aquela paz, diz a palavra do Senhor que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um coração egoísta, um coração fechado se abre, é liberto. Então não tem como não ser feliz dessa forma. É como se houvesse alguma coisa na sua vida que precisa ser transformado e que você, pelas suas atitudes, não deixa essa transformação. O Evangelho se trata disso, de você abrir o coração para deixar Deus fazer a sua obra, ou você fechar o seu coração e não receber nada. Tem muita gente que vai para a igreja e não recebe nada de Deus. Nem a paz, por quê? Porque não deixa Deus conduzir a sua vida. Não deixa Deus conduzir a sua vida. Quando Jesus estava lá no poço, do lado daquela mulher, ele disse para ela, traz o seu marido, você quer dessa água? Aquela mulher não fazia ideia de que Jesus estava falando da eternidade, mas Jesus estava pregando para o coração dela, abrindo o coração dela. Existem coisas que Jesus prega em nossa vida que a gente não entende na hora, mas a palavra não volta vazia. Né? E aí ela diz, quero, Senhor, dai-me dessa água para que eu não precise vir aqui mais buscar. Né? E Jesus fala assim, vai e traz seu marido. Ela não tem um marido.
disseste bem, tivesse 5 e o que agora você tem não é seu. Então, se envolver com Cristo é se envolver de todo o coração. É permitir que Ele transforme a sua vida, é permitir que Ele diga para você que a sua vida está defasada no pecado, que existem obstáculos que te impedem de que Deus entre no seu coração. O que adianta você ir à igreja, né? Você que é empresário, você vai à igreja. Eu não estou aqui fazendo reunião de empresário por interesse material, como algumas igrejas fazem, não. Você vai à igreja e o que adianta? Você vai lá só para receber de Deus e quando você sai lá, chega na tua empresa, você continua sendo aquele cara que escraviza os seus empregados, que não paga o que lhe é devido, que não tem amor. Nem nas coisas básicas da vida, que é a sua obrigação, você consegue fazer. Porque isso são suas obrigações. Ato de amor seria você ajudar mais ainda as pessoas, colocar um plano de saúde porque você quer que seus funcionários estejam bem. Não estou falando de empresa que está falindo, não. Estou falando de grandes empresários, pessoas que têm condição. Não fazem questão de ter o perfume de Cristo. O cristão ele faz questão de dizer, eu sou cristão, pelas minhas atitudes. Eu tenho o perfume de Cristo. Ele faz questão de zelar pelo seu bom nome. Mas não é para se orgulhar, ser orgulhoso disso, não. É porque Deus fez as boas obras para que a gente andasse nelas. Do contrário, o evangelho não é o evangelho de Cristo. Não tem efeito. Então, você se ajoelhar e sair da igreja e continuar com a amante e continuar na prostituição, que valor tem isso? Mas muita gente entra nas religiões erradas da vida porque acham que vão enganar Deus com uma oração. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Não há uma defesa maior do que a de Deus. Ele defende o raciocínio do homem. Ele defende o pensamento do homem de não entrar no coração dele falsas religiões. E você ficar a vida toda se enganando, achando que você está recebendo a presença de Deus, quando não passa de uma emoção sua. Quando você está em Cristo, você sabe que é Deus que está falando contigo. Você tem a certeza e nada pode tirar isso. Quando você é sincero com Deus, Ele é sincero com você. Não é assim também aqui na Terra? Os amigos, né? Na Terra você tem muitas amizades. Você tem pessoas que se aproximam de você, mas que não querem a sua amizade. Elas se aproveitam de você. E você percebe isso. Você consegue perceber isso. Ainda mais pessoas que têm muito dinheiro, né? Chega num momento de adversidade na sua vida, que você vai conhecer quem são realmente seus amigos. Amigo não espera o outro pedir ajuda, ele se prontifica. Ele se prontifica. Você, às vezes, quando você está desempregado, os amigos verdadeiros, pessoa que às vezes é teu colega, pessoa que te considera, ele, poxa, cara, faz um currículo lá que eu vou dar um jeito aqui, vou enviar aqui a minha empresa. E você vê uma pessoa lutando por você, mas você não vê uma demagogia, não. Você não vê uma coisa superficial, não. Você vê aquela pessoa preocupada em te ajudar. Esses são amigos. Porque a Bíblia diz que na angústia um amigo se faz um irmão. Só que nesse mundo que nós vivemos é totalmente diferente. A gente se decepciona, a gente pensa que é uma coisa e quando a gente percebe, a gente olha assim e ficamos decepcionados. Mas são só seres humanos. Quem está perdendo a oportunidade de ser abençoado por Deus é aquela pessoa que te vê na situação difícil e nem sequer se faz um esforço, que às vezes é um esforço mínimo. Só levar um currículo numa empresa. Faz um esforço, não faz sequer nenhum esforço por você. Ela não recebe nada de Deus. Mas quando você faz alguma coisa que não é para se amostrar, mas que é um ato espontâneo do teu coração, um ato de amor, um ato de preocupação, Deus enxerga lá no alto. E Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Jesus disse para aquela mulher do poço, haverá um dia que, e já chegou essa hora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai busca para serem seus verdadeiros adoradores. Ou seja, toda a pessoa que não é assim é excluída desse contato com Deus.
Não que Deus não queira, mas Ele dá o caminho. A Bíblia é o caminho, ela é a orientação. Quer estar com Deus, seja sincero. Seja sincero com seus pecados, seja sincero com as suas atitudes, seja sincero em sua oração. Senão você não pode receber nada de Deus. E quando você está assim com Deus, firme, as bênçãos de Deus vêm e te alcançam. Lembra de Abraão? Ó, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Tanto faz se para a direita, esquerda, para cima ou para baixo, onde você estiver. Se você sabe que você está com Deus, tudo vai acabar bem. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Abraão tinha a coisa mais valiosa, a fé. Quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, a sua alma justa se atormentava em face de todos aqueles escândalos, de tudo aquilo que ele via ali. Aquela prostituição, aquelas coisas que de repente você nem jamais pensou que pudesse acontecer, estupros, violências sexuais. Imagina uma alma justa vivendo no meio de tudo aquilo ali. Escolhas na vida que a gente faz, decisões erradas que a gente toma, e a gente vai parar num lugar que a gente não gostaria de estar, e depois ficamos ali atormentados. Mas você tem que lembrar, você é cristão, você é de Deus, você tem uma alma justa, você vai ser enxergado por Deus. E Abraão foi lá e intercedeu para tirar Ló daquela miséria, daquele lugar. Então, a Bíblia narra essa condição do homem, né? Então a Bíblia fala de questões espirituais do homem decaído. Lucas 13. O poder está na palavra de Deus aqui, ó. Não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Essa mulher estava encurvada ali, ó, por um espírito de enfermidade, 18 anos curvada. Não podia de modo algum endireitar-se, não havia ciência, não havia tecnologia, não havia medicina. Era o demônio que fazia aquilo. E Jesus a trouxe para o meio e expulsou aquele mal, né? A curou. Estás livre da sua enfermidade. Quando ele diz estás livre, os demônios que estavam ali causando enfermidade se foram. Ele libertou, ele deu a ordem para que aquela coluna fosse restaurada. Não sei se instantaneamente aqui impôs as mãos sobre ela e logo endireitou, se glorificava a Deus. Ou seja, naquele momento exato, ela deixou de ser encurvada. Ela se consertou. Sabemos que algumas curas de Jesus foram de formas graduais, né? Como aquele homem, vês alguma coisa? Veja os homens como árvore. E Jesus ora novamente. Então, várias maneiras de curar. Passou lodo no olho do cego, mandou ele se lavar no tanque. Então, vários processos de cura, maneiras que Jesus faz a obra, né? Maneiras que Jesus conduz isso. Ele está explicando que numa vida pode ser instantaneamente e em outra vida pode ser gradualmente ou de formas diferentes, ou uma oração contínua, né? Quando ele ora aquele homem cego, ele diz, vês alguma coisa? Eu vejo os homens como árvore. Ou seja, será que Jesus não tinha poder para curar instantaneamente? Ele tem, mas só que ele estava explicando ali que a cura pode ter processos, fases de oração. Impôs as mãos, o cara não via nada, começou a ver alguma coisa, né? Já é sinal de que Deus está operando. O cara não via nada. Aí eu vejo os homens como árvore, já está vendo alguma coisa. Então, a cura começou o processo ali. Continue orando, até que até que a visão seja retomada. Olha como é que é um ensinamento. Quando você vê o endemoniado gadareno, andava nu entre os sepulcros, você de repente não vai achar um cara daquela mesma forma, mas você vai achar no mundo pessoas com a mesma característica. Pessoa louca, pessoa fora de lucidez, né? Que a gente pensa assim, problema psicológico, mas pode ser demônios também. A pessoa anda perambulando pelas ruas. A pessoa nasceu, ela tem um cérebro normal, ela tem tudo normal, mas ela anda no estado de loucura que a ciência chama de um nome. Vamos interceder. Se a igreja ganha poder em oração, a gente ia descobrir muitas dessas coisas que a ciência chama de loucura, a gente ia descobrir que ali são demônios. E mesmo que fosse loucura, será que Deus não tem poder para reverter isso?
Ou será que é a vontade de Deus que a pessoa viva louca para a vida toda? Então, a gente só vai saber o que é ou não a vontade de Deus se a igreja cresce em oração, se a igreja cresce... Porque quando a igreja cresce em comunhão, em amor, em sinceridade, porque no século XXI a igreja tem crescido em mentira, em falsos profetas, em falsas pregações, em inversões de valores, invertendo a obra de Deus, que eu creio que a partir desse momento as coisas vão ser diferentes. O homem está tendo conhecimento de que esses caras são impuros na fé, que não deveríamos nem ouvi-los, nem estar sentado na igreja deles. Se vai para a igreja porque quer carro, vai para a igreja porque quer casa. Que evangelho michuruca é esse? Que evangelho miserável é esse? Que a morte, que o sangue derramado do Filho de Deus, do Filho único de Deus, é para que você tenha prosperidade terrena. Que inversão de valores é essa? Que a Bíblia não ensina. Ele não morreu pelas pequenas coisas. Ele não morreu para que você fosse rico. Quer ser rico? Trabalhe, estude, corra atrás, seja honesto, seja íntegro, abençoador, seja próspero em abençoar, porque quanto mais você doa, mais você recebe. Isso que é riqueza, você recebe material e espiritual quando você semeia a boa obra, né? Quando você semeia na vida das pessoas, Deus te faz prosperar. Agora, se a riqueza for um tropeço na sua vida, ele precisa cuidar da sua alma primeiro. É exclusiva a sua alma. Ele não vai permitir, talvez, que você chegue. Ou se você chegar ali, ele vai ter que cuidar das bagagens que você tem no coração. Ele vai ter que arrancar muitos desejos errados, pecaminosos que você ainda tem escondidos e que são demonstrados em cada ação diária sua. Em cada ação que você faz, na escondida, que você pensa que os homens não veem, mas Deus conhece. São o motivo pelo qual Deus muitas vezes não pode fazer grandes coisas na vida do homem. Não está preparado para grandes coisas. Não está preparado para assumir responsabilidades espirituais. Né? Não está preparado para receber dons espirituais. Nem os discípulos estavam preparados. Voltaram alegres porque expulsavam o demônio. Não se alegrem por conta disso, Jesus disse. Alegrai-vos que o nome de vocês está no reino de Deus. Tá arrolado lá nos céus. Porque se você se preocupar somente com aquilo ali, você vai esquecer a sua salvação. Dons são apenas dons. Não seja essa motivação, não seja esse motivo de sua alegria. O motivo da sua alegria é você mostrar para todo mundo que aqueles dons vêm porque você é cristão, porque você anda com Deus. É essa demonstração que tem que haver. Que aqueles dons são a resposta de Deus mostrando que o teu caminho está certo. Mas muitas vezes a pessoa tem o dom e triunfa pelo caminho errado. Os dons também cessam. Ou você acha que Deus vai ficar confirmando sempre com seus sinais, vendo que a pessoa não há mais sinceridade no coração dela? Apesar que Balaão mesmo se corrompendo na fé, não deixou de ser profeta, né? Deus escolheu para ser profeta, mas ele ia pelo lado do materialismo. Ele vendia os seus dons. Mas tudo tem um limite. E Deus estava sempre ali, ó. Você é profeta. Você foi chamado. Porque tem um particular entre Deus e o homem de oportunidade. Você sabe que você foi chamado. Você não pode fazer isso. E ali você não sabe a luta que o homem está travando entre o desejo que há no seu coração de bens materiais com o desejo de realmente servir a Deus em espírito, em verdade. É uma guerra. O espírito milita contra a carne. Mas tem homens que não existe mais essa guerra. Eles se entregaram totalmente à cobiça. São enfatuados, são soberbos. Os inimigos da cruz de Cristo, como diz Paulo. O Deus deles é o ventre, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça e paz, alegria no Espírito Santo.